Então, a gente já falou sobre a variável aleatória discreta, a gente definiu variável aleatória discreta, função de probabilidade, função de distribuição acumulada. Outro resultado importante é a esperança, que é a média, né, ou o valor esperado de uma variável aleatória. Então, supõe uma variável aleatória discreta x com função de probabilidade p. Então, a esperança matemática, o valor esperado, a média de x é dada por essa expressão. Isso aqui é um somatório nos valores de x, né, de x vezes p de x, ponderado, né, pelas probabilidades. Probabilidade aqui essa probabilidade, essa função de probabilidade aqui para gente, a gente lembrando lá em análise exploratória de dados, quando a gente tinha uma média ponderada, né, e aí mais especificamente quando a gente tinha os valores dos dados, os dados quando a gente agrupava o conjunto de dados. Então, a gente tinha aqueles xis, que eram os pontos médios de cada classe, e tinha as frequências relativas, né, as proporções de cada classe. Então, quando a gente queria achar a média daquela variável, então a gente pegava cada valor de xi e multiplicava por fi, que era a proporção, e ia somando esses produtos, né? Até obter o final. Por quê? Porque eu tenho, cada x era um representante da classe e fi era a proporção que eu tinha dentro daquela classe. Eu não precisava dividir pela quantidade de elementos, porque eu já tinha proporção, não era o NI, não era a frequência absoluta, era a proporção já. E aqui é a mesma ideia. Eu estou olhando para cada valor possível da variável aleatória e ponderando pela sua probabilidade. É como se fosse uma média ponderada. Então, tem tudo a ver com as definições que a gente vem vendo desde o início do curso. Então, a esperança de x é o somatório de cada valor de x ponderado pelas respectivas probabilidades. Tá ok? Então, pegando aquele exemplo que a gente já vem trabalhando, pegando o exemplo que a gente já vem trabalhando aqui na apostila, né, que a gente tem um x, uma variável aleatória discreta com função de probabilidade dada dessa seguinte forma. Então, x pode assumir os valores menos 1, 0 e 1. Com probabilidade de menos 1, a probabilidade de assumir o valor menos 1 é 1/3, de assumir o valor 0 é meio e de assumir o valor 1 é 1/6. Se a gente somar essas três probabilidades dá 1 e todas elas são valores entre 0 e 1. Então tá bem definida. Como que é a esperança de x? É só aplicar essa fórmula aqui. Cada valor de x ponderado pela sua probabilidade. Então, cada valor de x menos 1 ponderado por 1/3. Menos 1 ponderado por 1/3, mais 0 ponderado por meio, mais 1 ponderado por 1/6. Isso dá aproximadamente menos 0,17, que não tem problema nenhum. Se a variável aleatória assume valores negativos, a média também pode ser um valor negativo. Pode ser, né, um valor negativo. Se todos os valores de x fossem negativos, com certeza a média, né, seria negativa. Porque a média de valores, então ela tem que ser um número entre menos 1 e 1. E aí as probabilidades que vão dar mais peso para um lado ou para o outro. Vale também para o caso de variáveis aleatórias e mais especificamente discretas aqui, se eu tenho uma constante C, então a esperança dessa constante, né, uma constante C, e x, a probabilidade de x ser igual a c igual a 1, quer dizer, x só assume o valor c, não tem outro valor possível para x. Então, ela assume c com probabilidade 1. Né? Então, a esperança de x é a esperança de c. E a esperança de c é o próprio c, porque a média, em média, dá o próprio c, porque ela só pode ser esse c, né? Uma propriedade bem trivial. A esperança de uma constante vezes uma variável mais outra constante, eu posso tirar essas constantes. A função esperança é uma função linear. Então, eu posso tirar o mais b e posso tirar o a, né, seguindo a mesma regrinha. Aqui está multiplicando, aqui está somando. Tá? São resultados importantes aqui pra gente.